Obrigada por terem vindo. É um prazer receber vocês aqui no painel Jornada COP+, a nova indústria da Amazônia. Estamos aqui com a Camille Bemergui, secretária adjunta de Bioeconomia do Estado do Pará, com o Paulo Reis, presidente da Associação dos Negócios de Socioeconomia da Amazônia, ASSOBio, e o Felipe Freitas, gerente do Observatório da Indústria da FIEPA e também co-líder do Comitê de Transformação Digital e Inovação da Jornada COP+. Estamos aqui para falar desse movimento multissetorial liderado pela FIEPA, com o apoio da CNI, que movimentou aí tanto o ano de 2024 quanto agora durante a COP, e que pretende continuar, né? Jornada COP+, o mais justamente fala sobre isso, e que só foi possível graças ao apoio de muitos parceiros que nós tivemos, inclusive da Secretaria de Meio Ambiente, né? Que foi um grande apoiador desse movimento. Então, começando aqui pela secretária que veio aqui conversar com a gente mais uma vez, que já conversou com a gente durante toda essa jornada. Queria perguntar aqui para a secretária. A FIEPA entregou para a senhora um documento com recomendações para apoiar o Plan Bio, o Plano de Bioeconomia. E aí eu queria saber, a partir de agora, né, quais são os planos, como é que vai se dar essa questão do Plan Bio, quais são os planos para a bioeconomia a partir de agora, o pós-COP. Bom dia a todos e todas. Que bom poder estar aqui, né, celebrando. A gente está quase no penúltimo dia da COP. Acho que todo mundo está bem contente, com bastante motivos para celebrar, tanto em termos do acontecimento dela aqui na Amazônia, como pela repercussão e pelos resultados que têm sido obtidos. A gente ainda tem temas aí na negociação, né, ainda não avança com a qualidade que está se propondo, mas estão hoje coordenando isso para avançar. E eu acho que o que a gente vê assim, de mais relevante nessa COP, um dos temas mais relevantes, é que ela trouxe a bioeconomia, que normalmente não é um tema tão central numa COP, mais na COP da biodiversidade, mas não na COP do clima, mas trouxe isso para o jogo, né? O governo federal abraçou hoje em dia a bioeconomia, como o presidente diz, ministra Marina, né? E a secretária nacional de bioeconomia, como um mapa de caminho para o desenvolvimento socioeconômico, e lançou o desafio da bioeconomia para que a bioeconomia ganhe escala global. E por que eu começo por isso, né? Eu começo por isso porque eu acho que isso vai ajudar a nos apoiar no caminho da bioeconomia que há por vir agora. O Estado foi pioneiro ao lançar um plano de bioeconomia, é um Estado que já está implementando ações, a gente tem coisas a mostrar concretas nesse caminho, mas a gente ainda precisa, enquanto política pública, melhorar o próprio plano de bioeconomia. Então, para isso, ao longo agora de 26, nós vamos estar revisando o plano, trazendo de novo os atores que ajudaram nessa co-construção, que foi pioneiro, inclusive, nesse aspecto de escuta e de construção, trazer as lições aprendidas ao longo desse ano, trazer as contribuições de parceiros como vocês, né, que trouxeram, mais da sociedade civil, mais das comunidades tradicionais, e a gente quer fazer todo um estudo e toda uma análise do setor privado de como tornar esse ambiente da bioeconomia, esse ambiente propício para que o setor privado enxergue nisso o potencial que ele tem que ter e que cada um, sejam negócios comunitários, sejam startups, sejam indústrias, reconheçam no espaço do Pará esse ambiente para essa inovação. Então, isso a gente vai integrar com uma política nacional, vai melhorar a qualidade das políticas no âmbito do próprio Estado, tanto em termos, né, ontem a gente estava num painel sobre a comunicação da Amazônia, isso é um elemento que vai ser importante nesse novo momento. Por outro lado, toda uma parte de institucionalidade em termos de políticas de crédito, políticas fiscais, políticas tributárias, que Paulo tem sido um grande
vocalizador disso, né? O Estado abraçando isso também, como é que a gente constrói esse novo momento para esse caminhar. Então, é entender que a política, o plano de bioeconomia, ele não é escrito em pedra, isso já estava previsto, inclusive, quando a gente lançou o plano lá em 22, que eram essas revisões, esse revisitar, para quê? Para fortalecer, porque se a gente começou, ainda tinham questões ainda muito novas, ou ainda não tão estabelecidas, ainda não tão definidas, isso poder estar avançando com uma qualidade maior. E um outro ponto importante, eu olho aqui para o Felipe e lembro dele, é que a gente ainda não sabe muito o tamanho dessa bioeconomia aqui no nosso estado. Então, a gente precisa melhorar a qualidade dos dados, das informações que compõem para balizar a tomada de decisão, seja no âmbito da política pública, seja no âmbito de balizar investimentos privados, seja no âmbito de atrair a filantropia para aspectos importantes desses negócios comunitários. Como é que a gente avança, costura isso de uma forma ainda mais potente? E eu acho que uma palavra bem importante, né, que acho que a ministra Marina trouxe no lançamento lá do Bioeconomy Challenge, né, que é aquilo de transformar essas vantagens comparativas, que a gente sempre fala que nós temos, mas em vantagens colaborativas. Eu sou economista e quando eu fiz lá a minha tese, ela era buscar analisar quais eram os determinantes para melhorar o acesso financeiro de população de baixa renda. Se a gente fizer uma análise parecida, como é que eu faço para que negócios comunitários e startups pré-competitivas possam acessar melhor, não só recursos, como melhorar a sua qualidade? E naquela época, numa análise, o que vinha muito claro era capital social. Né? Esse era disparado o determinante transformador desse impacto que a gente queria gerar. Acho que talvez se a gente fizesse uma análise para a bioeconomia, a gente também ia achar um capital social que é representado em quê? Nesse aspecto colaborativo, nas cooperativas, a gente, quando vai a território, a gente vê que aqueles espaços que têm estruturas de cooperativa são os que conseguem caminhar melhor. A Assobio, olha o impacto que a Assobio teve na estrutura. Então, a gente fazendo assim comparativos, a gente vê que o que serviu lá para acesso financeiro, muito provavelmente serve não só para acesso financeiro, mas para desenvolvimento. Então, acho que se nesse momento a gente melhora a qualidade das informações, dos dados dessa bioeconomia aqui, a gente estimula um aspecto colaborativo dessa construção para que eles tenham acesso à informação e a serviços especializados. E a gente constrói serviços especializados, customizados e adequados para esses atores que compõem a agenda da bioeconomia no Estado. Tendo a institucionalidade, a indução do Estado, a gente pode alcançar significativamente melhor espaço. E, em termos concretos, o Estado lançou o Parque de Bioeconomia e Inovação, que está lá no Porto Futuro 2, quem não foi, vá visitar, que é trazer o elemento, né, da inovação, da colaboração para a concretude e para a transformação na escala que é possível a partir de diálogos diferentes, de conexão, de pesquisa, desenvolvimento, inovação, unindo tradição e inovação para levar essa bioeconomia para a escalabilidade que a gente quer. Isso mesmo. Aproveitando o gancho que a senhora deu, vou perguntar para o Felipe. Justamente essa importância da rastreabilidade, da certificação. Então, como o Observatório da Indústria pode apoiar essa agenda que a secretária estava falando? Como é que o Observatório poderia ajudar? Pode explicar para a gente, Felipe? Bem, bom dia a todos, né? Primeiro, agradecer pelo convite para participar desse painel, né? E com dois mestres aqui no assunto, né? A Camila e o Paulo. Eu acho que foi muito bacana também falar a questão de dados e informações, né? A gente tem hoje alguns dados e informações da bioeconomia, naturalmente, só que são dados geralmente genéricos, né? E que não permitem esse recorte regional, estadual, uma coisa mais específica. E a gente já tem algumas iniciativas, eu sei que a própria Assobio tenta promover esse levantamento de dados, algumas pesquisas, e o Observatório deve seguir nesse caminho, né? E é um caminho muito promissor.
alguns estudos preliminares, mas ainda a nível, né, como eu falei, mais genérico, mais amplo, a FGV, por exemplo, com a FGV Agro. Então, eles apontam 2023 um PIB da bioeconomia, da macro-bioeconomia, de mais ou menos 25% do PIB nacional, né? A WRI também fez um estudo um pouco mais recente, que até 2000, mais ou menos 2050, né, a gente deve chegar em mais de 800 mil empregos adicionais da bioeconomia. Então, assim, são números muito, muito recheados. Mas aí vem a pergunta, como isso se desdobra do ponto de vista mais local, mais regional? E eu acho que o observatório, ele tem essa responsabilidade. Eu não digo, não é nem que é uma vontade, é uma responsabilidade. Se é o Observatório da Indústria do Pará, eu vejo muito nas discussões do ano passado para cá que é importante, claro, falar da sociobioeconomia, mas a gente tem que começar a enxergar isso como uma economia do Pará. Acabou, né? Quem dera daqui a alguns anos, daqui a 10, 15, 20 anos, a gente nem precise falar, olha, bioeconomia ou sociobioeconomia. A economia paraense já incorpora isso no seu DNA, né? Eu acho que esse é o sonho de todo mundo, né? Principalmente de quem está na ponta, como o Paulo, que representa a ponta ali, empresário, associação. E eu acho que o observatório tem que começar não, a gente já começou, mas tem que avançar mais nessa defesa de interesses da bioeconomia como se defende o interesse da indústria. Então, a indústria paraense também passa a ser a indústria da bioeconomia, da sociobioeconomia. E, nesse sentido, a gente fazer cada vez mais com os parceiros, com a SEMAS, com a Assobio e com o próprio parque de bioeconomia, que vai gerar dados absurdos lá dentro, né? Com o laboratório fábrica, que vai trazer o empreendedor para experimentar o seu produto, e dali a gente também vai conseguir trazer muita informação, com a UFPA, com outros institutos de pesquisa, a gente fazer pesquisas mais específicas em prol da sociobioeconomia. E eu acho que a gente já começou um pouco nessa linha, né? Esse ano a gente tem apoiado um estudo da Federal, do professor Chiquito, de aprofundamento das contas alfa, principalmente no açaí, mas depois a ideia é que se desdobre para outras culturas e para outras localidades. O próprio observatório já tem no seu planejamento agora para 2026 um estudo de mapeamento das cadeias de valor da bioeconomia paraense. A gente deve começar por algumas culturas mais específicas, a gente deve falar um pouquinho do açaí, cacau, castanha, mandioca. Então são algumas culturas que a gente quer fazer um mapeamento mais específico, em parceria também com algumas instituições de pesquisa. Então essas são algumas iniciativas que a gente vislumbra, né, no curto e médio prazo, e que não tem como não serem feitas, né? O observatório ele precisa ter essa atuação em pesquisa, não só como o nome intuitivamente, né, faz a gente pensar de observar, mas além de observar e fazer essas pesquisas, de propor também ações, que é o que os documentos que a federação tem entregue, né, agora recentemente, tem feito, proposto ações, né, com indicadores, com metas, para que a indústria, de uma forma geral, tanto do ponto de vista privado, mas também ações um pouco mais estruturantes, a gente consiga somar para a bioeconomia amazônica de uma forma geral, né? Não só Pará, mas a gente está falando da Amazônia como um todo, Amazonas, Rondônia, Roraima, enfim. Então, todos os estados da Amazônia industrial, digamos assim, da Amazônia legal. Perfeito. Paulo, a associação vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso, acho que hoje tem 130 associados, né? Acredito. Mas, para transformar esse conceito das cadeias produtivas de alto valor agregado, qual é o desafio que tu ainda enxergas? Como é que vocês estão planejando trazer mais associados para desenvolver esse trabalho e decolar assim de uma vez? Bom dia, Tayana. Obrigado pelo convite. Rapidamente reforçando e apresentando, a Assobio tem 130 associados de diversas cadeias produtivas e diversos modelos de negócio que estão espalhados por toda a Amazônia Legal. O nosso objetivo, além de conseguir, enquanto associação, trazer um ganho de competitividade, de capacidade para esses empreendedores que estão associados, eu sou um deles, também conseguir discutir com as federações, com o Estado, com todos os tipos de parceiros, como a gente pode juntos criar uma agenda que faça uma transição na nossa economia do Estado, que é muito parecida com a economia do Brasil, no sentido de como ela se compõe. Hoje, essa composição é de uma série de atividades que são importantes, são de muito volume, mas que não tiveram até então a capacidade de transformar o nosso modo de vida. Não tiveram a capacidade de melhorar a nossa capacidade, melhorar a nossa qualidade dos empregos, melhorar o nosso salário, melhorar as infraestruturas urbanas das cidades onde vive a grande maioria da população.
Então, a gente, enquanto Assobio, quer participar dessas discussões e, claro, acompanhar esse crescimento dessa bioeconomia que vem crescendo de forma muito orgânica, mas muito impulsionada pelas políticas públicas. A gente percebe uma correlação, uma coincidência sobre o crescimento do número de empresas e de indústrias da bioeconomia com as políticas públicas que vem estabelecendo. E a gente tem agora, como a Camille falou, um símbolo, acho que dessa política pública importante, que é o Plano de Bioeconomia, que é o Parque de Bioeconomia, que vai, sem dúvida nenhuma, também vai marcar um pouquinho ali o nosso mapa, na nossa estatística, de quando esses negócios começaram a se multiplicar numa velocidade ainda mais rápida. Porque com uma infraestrutura como essa, você tira do empreendedor e do investidor do empreendedor um custo muito relevante, que é o investimento no teste, portanto no risco, e um recurso pesado, que é o investimento em capital, né, que a gente chama ali nas finanças de CAPEX. É a compra da máquina, é o tijolo do prédio, enfim, toda a estrutura que você precisa para, de repente, fabricar um cosmético, um alimento, uma bebida ou qualquer outra coisa da bioeconomia. Então, a gente acredita que a partir de agora, você fez a pergunta sobre como a gente aumenta esse número de associados, a gente não tem a postura de ficar buscando, mas sim de receber todos aqueles que se interessam, e a gente percebe cada vez mais esse número aumentando. A gente teve agora em diversas oportunidades durante a COP de ver esses negócios reunidos, e cada vez que a gente tem essa oportunidade, a gente percebe vários e vários outros negócios que não estão no radar da Assobio, não estão associados à Assobio, que surgiram recentemente. Então, esse é um ponto super importante, demonstrar que esse volume de negócios vem crescendo numa velocidade muito grande. E para a gente é um fator muito importante que a gente consiga fazer essa agregação de valor dentro da região amazônica. Por que a gente quer fazer a agregação de valor? Não é só porque a gente quer vender um produto mais chique ou com uma marca melhor, mas é porque agregar valor significa demandar da economia da região novos serviços, produtos, materiais, tecnologias que a gente não demanda ao vender, por exemplo, uma amêndoa de cacau. E a gente, para apresentar, inclusive, um relatório que a gente apresentou para o governo do estado, a gente mostrou o quanto que a verticalização, essa criação, essa qualificação da indústria faz a diferença numa comparação da cadeia do cacau, por exemplo, onde o Pará é o maior produtor do país, com 47% da produção de cacau, mas quem gera mais emprego é a região sul do Brasil, que produz praticamente zero cacau, mas fabrica boa parte do cacau. E quando a gente compara regiões, por exemplo, estados menos desenvolvidos, como é o caso da Bahia e do Pará, que são estados muito mais próximos do seu desenvolvimento, a gente percebe que para cada um emprego que a região da Transamazônica, o município de Medicilândia, que é o nosso grande município produtor de cacau, gera, Ilhéus, que é o grande município produtor de cacau da Bahia, gera 96. Então, isso demonstra o quanto que essa capacidade das indústrias locais de agregarem valor, qualificarem sua produção, incluírem sofisticação, incluírem serviços adicionais, gera na renda, que é acho que o que todos nós queremos. A gente não está fazendo bioeconomia apenas para uma estratégia de contenção de desmatamento. Acho que para a gente é também uma estratégia de melhorar a nossa qualidade de vida. E é impossível você pensar em melhoria da qualidade de vida sem pensar em empregos de qualidade. Então, com esse comparativo que a gente fez, a gente vem mostrando o quanto que é necessário a gente se dedicar a isso. E tem várias estratégias, uma delas, sem dúvida, para mim, acho que é realmente a mais simbólica de todos, é esse Parque de Bioeconomia, que foi uma iniciativa do Estado que falou, bom, eu vou tirar o risco do empreendedor, tirar o risco do investidor, porque com isso eu consigo acelerar. Não só tornar mais barato investir na bioeconomia, mas tornar mais rápido investir na bioeconomia, que às vezes é até mais importante do que ser mais barato. Então, eu acho que esse é o caminho que a Assobio acredita. Essa pergunta pode ser tanto para o Paulo quanto para a secretária. Houve um anúncio de 107 milhões de reais para fortalecer a bioeconomia na Amazônia agora. Essa semana, dia 17 agora, acho que foi o BNDES, teve até a participação do vice-presidente. Como que vocês acham que vê essa oportunidade para ampliar os negócios sustentáveis na Amazônia? Pode fazer parceria da indústria, do governo? Como é que se dá agora com esse aporte? Como é que vocês veem isso? Esse aporte ele vem muito voltado para a parte de cooperativas. Acho que essa é a palavra deste painel no momento, e que é esse olhar, né, dessa bioeconomia de uma forma colaborativa. A gente vem conversando bastante com o governo federal, com a Secretaria
Nacional de Bioeconomia. A gente assinou também um acordo de cooperação com eles, exatamente porque, como no estado do Pará, alguns elementos a gente já avançou um pouco mais em termos de mapeamento, em termos de conhecimento de território, de que nós possamos ser como se fosse um piloto, um case para esse processo. Então, agora a gente senta para desenhar a forma como, no nível subnacional, a gente pode trabalhar tanto em parceria com eles, quanto de forma independente para as especificidades que a gente tem. E acho que tem outros elementos, né? A gente tem aí o 4º leilão do EcoInvest, que vai ser lançado. 25% do recurso vem para a Amazônia, então a gente tem que estar em conversa com os bancos aqui, né? Seja o Banco do Estado, seja o BASA, para ajudar, para a gente não perder essa oportunidade. Porque muitas vezes o que acontecia na Amazônia e que ainda acontece é que recursos que potencialmente podem vir e terem e aterrissar no território se perde porque não se desenha adequadamente, não se busca o desenho apropriado com isso. Então, de repente, tem 25% que é para a Amazônia, e se a gente não senta, enquanto governo, junto com esses bancos, junto com os potenciais beneficiários para esse desenho, a gente pode perder essa oportunidade. Isso sem falar no TFFF, que também vai ter recursos voltados para isso. E aí eu somo um outro, que é esse, a gente tem mais gerenciamento. A SEMAS aprovou a Lei de Responsabilidade Ambiental, que de novidade é que isso vem não só para a parte de comando e controle, regularização, que é estratégia de combate ao desmatamento, mas também para a parte de desenvolvimento socioeconômico. Então, pela primeira vez, a gente pode usar recursos da taxa minerária, da taxa hídrica, para aterrissar em atividades produtivas. Isso já vai estar em operação ano que vem. Então, eu acho que a gente tem uma engenharia financeira que tem que ser bem desenhada, bem desenvolvida, e é uma oportunidade da qual a gente não quer perder essa oportunidade que está sendo colocada, fazendo uso de algo que já está estabelecido, mas que precisa ser adequado para aterrissar em mais negócios de startup, para ter, né, essa base de dados, para ter numa estratégia nos territórios desses negócios comunitários. Então, eu acho que a gente vive um momento de muita efervescência, e aí a gente tem no nível nacional, tem no nível estadual, podendo aterrissar e onde a gente quer, no território, que é onde a coisa acontece, né? E quando a gente conversa com as comunidades, eles falam muito do financiamento direto aos seus negócios. E a gente tem aí o BID aprovando, acho que são 350 milhões em termos de valor, para financiar especificamente nos territórios, comunidades tradicionais, com o gerenciamento. Então, a gente tem que abraçar essa arquitetura e construir, né, as possibilidades no nível nacional, no nível subnacional. E, Paulo, me diz uma coisa, ficou, agora na COP30, ficou super evidente que o turismo sustentável surge como uma das grandes oportunidades aqui para a gente, para a economia do Pará, no pós-COP. Todo mundo está dizendo que quer voltar, ficou todo mundo encantado e tal, e a gente fica super feliz com isso. Então, por exemplo, a Assobio, vocês estão planejando alguma coisa? Como é que vocês estão pensando em fortalecer esse setor do turismo? Vocês já estão com um plano sobre isso? Tu pode comentar aqui para a gente alguma questão sobre o turismo? Como é que vocês querem fomentar isso? Sim, a gente teve uma conversa ontem, inclusive, com a participação da secretária Camille, de uma outra secretária também do Governo do Estado de Cultura, e um cineasta falando exatamente como a gente se comunica com o mundo e na tentativa de reduzir o distanciamento cultural mesmo do Brasil e do mundo com relação à Amazônia. E o turismo, no meu ponto de vista, é uma parte fundamental nisso. Tudo o que a gente está agora tendo de facilidade, de convencimento, de aproximação de muitas pessoas que vieram para a COP é pelo fato de elas estarem aqui presencialmente, criarem suas próprias experiências de vida, suas próprias conexões, e eu não tenho a menor dúvida de que isso impacta no consumo, nas escolhas e no apoio que essas pessoas vão dar ao voltarem para suas casas, seja em outros lugares do Brasil ou do mundo. Então, isso
nos conecta, faz com que a gente queira, melhor dizendo, estar muito conectado à bioeconomia, digamos assim, produtiva, que vai criar um produto ou um serviço, a essa bioeconomia conectada ao turismo, que é essa bioeconomia da experiência pessoal, muitas vezes, quem vem. Então, a gente, junto com o governo do estado do Pará, com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, nós lançamos e estamos realizando já um projeto chamado Rotas da Bioeconomia, que tem o objetivo, teve a concepção de 11 rotas, para que as pessoas possam vir, ter uma experiência maravilhosa, muito agradável, gostosa, prazerosa, mas também uma experiência de imersão no que são as cadeias de bioeconomia. Qual é o impacto que essas cadeias causam no território, qual é o impacto que os empreendedores, produtores, povos e comunidades tradicionais têm ao participarem dessas cadeias e como isso também influencia, de fato, na confecção de produtos, na criação de marcas, para que, de fato, essas pessoas consigam entender um fio condutor entre a nossa cultura, o turismo, a produção sustentável, a preservação da Amazônia e a sua conexão pessoal de cada um que vem com tudo isso. A gente não consegue enxergar, em hipótese alguma, um sucesso da bioeconomia sem uma força do turismo junto. E a gente agora, muito recentemente, lançamos em setembro, na Assobio, uma pesquisa feita, inclusive em parceria aqui com a Tempo, que está aqui, com outras organizações, que buscou entender o que o Brasil pensa da Amazônia, que não é tão distante do que o mundo também pensa da Amazônia. E essa pesquisa destacou esse distanciamento, muitas vezes pela falta de presença física, pela falta de oportunidade de conhecer o território fisicamente, em pessoa. E para a gente, a COP tem sido uma grande oportunidade de trazer de uma vez só 170 países para cá, que criem, como eu falei, suas próprias experiências, e isso tem tudo a ver com o turismo. Então, e só para concluir, acho que é importante dizer que não é que nós estamos fazendo tudo isso porque a gente acha que essa é uma boa ideia. Isso é o que os países e as regiões que se desenvolveram no mundo fizeram. A Coreia deu um jeito de desenvolver sua cultura e seu turismo. A Tailândia deu um jeito de desenvolver sua cultura e seu turismo. O Peru deu um jeito de desenvolver sua cultura e seu turismo. Portugal também. E não precisa falar do norte global, né? Portugal também virou um grande polo de turismo. E não precisa a gente falar dos grandes lugares do mundo, né? Reconhecidos, como é o caso de Paris, de Nova York, da Califórnia, etc. Mesmo hoje, se a gente parar para pensar, há uma indústria do turismo da tecnologia, que é uma coisa talvez não tão óbvia quanto a bioeconomia é. Que a bioeconomia você vai para a floresta, olhar os produtores, olhar os insumos. Mas tem o turismo para você visitar a Apple, para você visitar o Google, para você visitar o TikTok no sul da China, para você visitar a BYD no sudeste da China. Então, mesmo para essas coisas talvez não tão óbvias para o turismo tem sido uma arma de promoção dessa agenda econômica desses lugares e, portanto, tem sido uma arma também de promoção dessa direção de desenvolvimento dessas regiões. E eu acho que vale a pena a gente olhar para o paralelo talvez da Europa, né, que é um pouco mais próximo, porque se a gente parar para pensar, uma das grandes riquezas de lugares como a França, como a Espanha, como a Alemanha, como Portugal, são coisas que vêm do solo, né? Você pensar no cara mais rico da Europa, ele vende uva e couro, mas numa diversidade enorme de territórios, de terroir, como eles chamam, de materiais. E isso virou um grande motor do turismo na Europa, portanto também um grande motor econômico e um grande motor de promoção. Muita gente quer comprar uma bolsa X, um vinho Y, um queijo X, porque vieram dessas regiões, de alguma forma impactados, contaminados no bom sentido por essas culturas. Então por isso a gente também aposta muito no turismo como uma grande arma para o desenvolvimento da bioeconomia, portanto da nossa economia, da nossa indústria, tudo isso que a gente vem falando aqui. E só aproveitando a deixa do Paulo, Tainá, eu acho que é legal falar também disso, da questão das exportações, né? Como ele falou, a sensibilização que o turismo traz para os produtos locais, e a gente observa já alguns dados hoje que mostram como a curva de exportação dos produtos amazônicos vem crescendo muito nos últimos anos. Eu acho que esse momento da COP, com esse fortalecimento do turismo, deve acelerar ainda mais isso. A gente tem observado isso agora com o tarifaço, o Observatório tem feito alguns estudos macro e microeconômicos aí para dar suporte para as negociações, para o posicionamento da federação, e a gente tem observado como a balança de exportação paraense ela tem se fortalecido nos últimos anos, muito relacionado ao produto amazônico. É claro que ainda com a questão da agregação de valor, que o Paulo bem colocou, mas ainda assim é uma valorização já crescente do nosso produto. Eu queria fazer um último comentário rápido sobre essa questão do turismo, mas muito olhando para o impacto da COP como evento mesmo, não como discussão, não como conteúdo, mas como evento. A vinda de um evento desse para cá, além de trazer todo mundo para cá, como eu já mencionei,
tem a capacidade de resolver alguns desafios de infraestrutura que nos atrapalhavam na promoção do nosso turismo. Em primeiro lugar, a língua. A quantidade de pessoas que se esforçaram para fazer suas comunicações em inglês ou para aprender um pouco mais uma língua estrangeira para poder receber visitantes era um gargalo importante. Segunda coisa, equipamentos públicos de turismo ou parques públicos. A gente tem o Parque de Bioeconomia, que tem gastronomia, tem cultura, etc. Tem o Parque da Cidade, que também tem cultura, gastronomia, etc. O nosso aeroporto se transformou. Outros equipamentos foram reformados com o Mercado de São Brás. Tudo isso ajuda também, o nosso aeroporto dobrou a capacidade, agora a gente também tem um terminal portuário para navegação. Então, a quantidade de leitos aumentou, né? Todos sabemos do esforço feito para receber todo mundo aqui. Então, essas coisas que são, não por causa do conteúdo, mas por causa do evento, são infraestruturas muito importantes para que a gente atraia pessoas pelo conteúdo, mas que elas tenham onde ficar com qualidade, os leitos, aeroportos, etc. Então, acho que isso também é um impacto muito importante da COP, vindo para cá, independentemente do que a gente está discutindo aqui. E aí, isso tem um impacto, é um ciclo virtuoso, né? Porque essas pessoas vindo para cá, na Amazônia, obviamente, elas vão, de alguma forma, estimular essa cadeia da bioeconomia, que aí se conecta com o tema da COP, que é a preservação, que no caso do Brasil está muito ligado a florestas. Mas aí, Paulo, só uma pergunta, uma curiosidade até. Eu vi no Instagram alguns posts e tal, alguns comentários sobre o fluxo intenso de pessoas que foi visitar alguns pontos, por exemplo, de pessoas lá no Cumbu, que foram visitar casas de pessoas que fazem lá, que recebem pessoas, mas são suas casas, né? Então, nesse caso, tem que haver também um controle, né? Porque é a casa da pessoa que está recebendo ali. Então, eu não sei como é que foi feito isso, mas tem que ter um respeito também, né? Porque, enfim, é a casa da pessoa. Então, tem que ter uma quantidade de pessoas que vai receber ali. E aí não teve esse controle pelo fluxo de turistas que estava tendo ali. Então, nesse caso, como é que a gente faz? Eu não sei não sei se faz parte do Rotas aí que tu falaste da bioeconomia, porque eu ainda não tive a oportunidade de ir lá visitar. Mas como é que a gente faz nesse caso? Porque tem que ter um controle, né? Então, acho que assim, o mercado ele é tipo uma criança aprendendo a andar de bicicleta. Vai meio que sozinho, mas você tem que botar a rodinha e estar de olho. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. Eu vou te dar um exemplo que para fugir do nosso contexto. Virou uma moda enorme o consumo de leites vegetais na Califórnia, que é um estado, é a maior economia americana, acho que seria a sexta maior do mundo, se eu não estou enganado. E é um estado muito progressista e ali a indústria vegana aconteceu com muita força. E o consumo de leites vegetais também. Só que eles começaram a ter problemas enormes com o excesso da plantação de amêndoas na Califórnia. Isso começou a alterar o ecossistema das abelhas que fazem a polinização. Eles conseguiram perceber um desafio com relação a uma perda de diversidade, de biodiversidade. Então, tudo aquilo que a gente às vezes parte de um princípio positivo para fazer, precisa ser observado e ter cuidado. O turismo é exatamente isso. Ainda agora eu estava com uma pessoa na Holanda, um Marco da Holanda. Amsterdã está regulando o seu turismo. Veneza está regulando o seu turismo. Berlim está regulando o seu turismo. Nova York, por exemplo, é proibido Airbnb em Manhattan. Então a gente tem que estar de olho. Essa é a questão. A economia ela precisa crescer até o ponto que ela não gere prejuízos. E aí tem uma economista, professora de Oxford, que agora chama Kate Raworth, o nome dela, e ela traçou uma teoria muito didática que ela chama de donut da bioeconomia, o rosquinha da bioeconomia, da economia, não da bioeconomia. E ela fala, bom, a rosquinha tem 2 círculos, né? O de dentro e o de fora. O de dentro é o seguinte, você precisa crescer para gerar riqueza, distribuição, para você poder melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas tem limites, que são o uso dos recursos naturais, essa exploração agressiva das pessoas, seja para o turismo, seja para os recursos. Então eu acredito muito nisso. Acho que a gente tem que promover uma economia, o turismo é muito importante. Hoje o turismo no Brasil tem um PIB maior do que a agropecuária no Brasil, hoje, não é amanhã. Então é uma cadeia muito importante, precisa ser incentivada, olhada, estimulada, mas também precisa ter um nível de controle, eu acho. E passa por isso, passa por não atrapalhar. É a velha história, o clichê que a gente fala, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, eu acho que esse é o caminho também para o turismo. Secretário, eu estive lá no Parque de Bioeconomia, tive esse prazer de conhecer, maravilhoso.
Eu estive com um grupo lá de empresários, é muito lindo. E eu queria fazer uma pergunta: quais são os próximos passos agora para plena operacionalização dele, do parque, né? Então, agora, como é que faz agora para ele começar a funcionar, para atrair startups, pesquisadores? Como é que faz agora para ele começar a funcionar mesmo? Eu diria que o parque ele já começou a funcionar. Tá? Primeiro, assim, ele não está funcionando em plena capacidade e que nem é esperado, é algo que é novo, né? Mas a gente está em processo de operação crescente. Né? Então, alguns equipamentos já estão funcionando, outros ainda estão no que eles chamam de comissionamento, porque tem que testar. Então, agora, a Fundação CERT, né, é a responsável pela gestão, ela traz uma experiência profissional de alta qualidade, traz um profissionalismo, onde eles vão trazer para cá muito da experiência do que eles viveram ali em Santa Catarina, em Florianópolis, no lado da inovação, mas somado a um elemento novo, que é trabalhar isso junto com bioeconomia, né? E com a diversidade que a bioeconomia tem. Então, ali vão coexistir alguns atores que vão estar responsáveis pela operacionalização de vários aspectos do parque, né? Então, tem toda a parte de coworking, incubação, aceleração, a Sobio vai ser parceira para estar fazendo esse gerenciamento, né? Vai ter a Casa Sociobio, que vai ser gerenciada, a gente está em fase de contratar um CEO profissional de desenho, a gente está montando a arquitetura de uma coalizão pela Sociobio, para que ele opere ali dentro desse espaço, que é algo muito inovador, porque vai ter a governança das próprias comunidades, ainda que não a gestão, até porque eles não querem a gestão, né? E você tem ali os espaços de convivência, né? Você vai ter um laboratório vivo, vai ter um centro de gastronomia social, que vai ficar sob responsabilidade do Instituto Paulo Martins, né? Então, acho que a nossa etapa agora é um pouco de uma reunião de condomínio, onde cada um desses atores, né, vão estar desenhando seu plano estratégico de atuação, sob uma coordenação estratégica mais ampliada, direcionada pela própria objetivo daquele espaço, daquele equipamento, enquanto um ecossistema, né? A gente já fez algumas parcerias com as universidades que vão estar trazendo P&D. Os equipamentos estão ali gerenciados em grande parte pela CERT. Então, essa operação ela exige esse orquestramento dessas diferentes funções para que elas já comecem a operar, demonstrar para que eles vieram. E a gente tem um desafio agora, que é mostrar ao setor privado a oportunidade que isso tem. Contar essa história, porque não basta estar lá fisicamente. A gente tem que trazer recursos, financiamento para garantir a sustentabilidade econômica e financeira desse equipamento e demonstrar qual é a lógica, qual é a dinâmica integrada que se pretende com esses diferentes atores e mostrando os benefícios para aqueles que vão poder fazer uso. Então, a gente tem aí uma estratégia de desenho, tem uma estratégia de comunicação, né, que assim como a comunicação da Amazônia é importante, a comunicação daquele espaço, para que esses atores que estão aqui, que estão fora, entendam a oportunidade. Eu tenho ali, todo negócio tem seu risco e tem sua oportunidade. Então, é mostrar qual é o potencial que um espaço como esse tem no âmbito de uma ancoragem de política pública, mas de já demonstrar benefícios. Já tem como, a gente vai começar a demonstrar isso, mas demonstrar a escalabilidade disso. Então, para isso, a gente fez uma série de reuniões ao longo da COP, demonstramos isso a vários atores. Então, a gente está conversando com o CEBEDES, a gente está conversando com agências como o BCG e outros, para nos apoiar nessa dinâmica de divulgação, de demonstração e de construção mesmo de métricas e indicadores que vão estar nos apoiando no monitoramento de onde a gente quer chegar e de possíveis correções de rota
ao longo desse processo. A gente sabe que esse é um desafio grande, é um desafio complexo, mas acho que ficou evidente, né, para aqueles que visitaram, para o Estado que está envolvido, para os atores que estão ali, o potencial que isso tem. Agora é transformar esse potencial nessa engrenagem para que a gente possa, daqui a 3 anos, já estar demonstrando que isso não é só uma linha de um plano de bioeconomia ou um potencial que ainda não se materializou. É algo que já vem se materializando e que vai ainda precisar avançar muito mais para a gente chegar na ambição que a gente quer para aquilo. Eu acho que a gente foi muito corajoso, enquanto Estado, de apostar nisso nesse momento, mas a gente quer exatamente pela ambição, e a gente acredita que não dava para ser menos ambicioso, porque senão a gente estaria só replicando laboratórios ou replicando coworking. A gente quer uma dinâmica nova e a gente vai precisar, então, de atores que vão nos apoiar no entendimento e no desenho disso. E só uma curiosidade, né? Primeiro, eu acho que essa coragem vem desde o início, né? Assim, o primeiro plano de bioeconomia, o parque, agora acho que o Estado mostra essa coragem. Você falou de reunião de condomínio, mas os vizinhos também vão se adequando, né? Então, eu vejo, por exemplo, a federação, né? Tem um laboratório fábrica do parque. Então, o Instituto de Inovação agora para Alimentos e Bebidas vai trazer um dispositivo complementar ao do parque. Quer dizer, eles não podem, entre aspas, competir entre si. Então, lá vai ser já um maquinário, todo um ferramental que vai ser pensado para complementar o maquinário e o dispositivo que está sendo entregue pelo parque nessa parte do laboratório fábrica. Então, são os vizinhos também, olhando para esse ponto de referência hoje da bioeconomia, como o Paulo falou, é um símbolo concreto, né, de tudo que está se pensando para isso, e os vizinhos vão se adequando, né, e somando para essas soluções que a gente quer entregar para o empresariado local. Obrigada, Felipe. Eu acho que é um elemento importante que eu não falei. O quanto o ecossistema que está fora do parque se alimenta e é alimentado, e o parque se alimenta e é alimentado por eles. Eu tenho um parque de ciência e tecnologia na universidade. Eu não vou fazer outros laboratórios. Eu vou povoar aquilo ali. Então, é um espaço em que ele transborda e ele alimenta e é alimentado por esses outros atores que já estão aqui. Você tem uma FAPESPA com uma série, né, de editais, você tem a universidade, você tem o Ecoparque da Natura, você tem o Distrito, né, de Bioeconomia e Inovação de Belém. Então, como todos esses atores vão poder estar ali sendo parte de um programa maior voltado para a alavancagem da bioeconomia, que o governador vem chamando de Vale Bioamazônico, né, que é a construção desse programa mais ampliado, que tem no Parque o Coração, mas que não é só ele. Ele é parte disso, uma parte relevante, mas que alimenta, constrói, estimula, tanto em termos de operação, como de recursos para poder caminhar todo mundo em conjunto. E, Felipe, era isso que eu ia perguntar, né? Você aqui representando o sistema FIEPA, o mais, né? Que o presidente Alex sempre fala. O que você pode contar para a gente do que vem aí pela frente? A Federação das Indústrias tem apoiado muito a sociobioeconomia, tem um programa de bioeconomia, né, que está posto aí como um dos programas âncora da Jornada COP+. Então, o que vem aí pela frente ainda em relação à bioeconomia que a FIEPA está apostando? Eu acho que a jornada COP+, ela podia ser desmembrada em jornada COP-, jornada COP30 e jornada COP+, né? Porque ela começou muito antes da COP em si. A gente remonta aí a 1 ano e meio, né, com algumas iniciativas, algumas relações, né, alguns relacionamentos estratégicos que foram fortalecidos. E eu acho que aqui tem 2 muito emblemáticos, né, a Assobio, o Paulo representando a Assobio, mas a Assobio entrando cada vez mais na pauta da federação. E, obviamente, a CEIMAS também, né, na figura da Camille e de outras tantas áreas. E eu acho que isso é muito importante, foi muito importante e vai continuar sendo muito importante, né? O COP+, né, durante o evento, claro, vários eventos que a federação fez em paralelo e também participando ativamente, né, do evento, mas agora o mais.
quando a gente fala de indústria, naturalmente, por estarmos no Pará, a gente lembra, claro, das grandes, né? Então a gente vai lembrar da Vale, da Hidro, que são indústrias fundamentais para a nossa economia de uma forma geral. Mas agora em outubro, por exemplo, a gente fez uma atualização, 94% das indústrias ativas, e a gente está falando de indústria, a gente não está falando de negócios em geral, que aí você incluiria serviços, comércio e tal. Indústria. 94% são micro e pequenas indústrias. Então, a realidade, por exemplo, que a gente enxerga no Sebrae com relação a negócios de uma forma ampla, também aparece na indústria. A maioria da nossa indústria é de pequeno e micro porte. E nessa jornada COP+, é muito provável que essas indústrias sejam as que mais precisem de suporte. Quando a gente olha para as grandes indústrias, elas já estão um pouco mais à frente. E eu acho que isso é uma coisa legal também de falar nos fóruns, né? O Brasil e o Pará, de uma forma geral, já dá aula em alguns assuntos, né? Quando a gente pega algumas práticas sustentáveis das grandes indústrias, que não só pela legislação, que a gente sabe que a legislação brasileira ela é bem rigorosa nesse sentido, mas por iniciativa das indústrias também, elas já promovem muita coisa, né? A Hidro, com a mudança de uma boa parte da matriz energética, 700 mil toneladas, né, suprimidas ao ano, e outras tantas empresas. Mas a gente começa a ver agora as de pequeno e médio porte e micro porte também crescendo. A Companhia Teixo, por exemplo, de Castanhal com a malva amazônica, um case muito bacana, né? Benevides Madeiras com manejo florestal, que começou lá com a Associação Quilombola, quer dizer, incluindo uma comunidade, uma população local. A gente tem a Cury, que participou de painéis aqui também, 100% local, pesquisa, ciência amazônica expandindo. Então, acho que nessa jornada COP+, a federação e, claro, todas as áreas dela, o observatório incluso, mas a gente está falando de SESI, SENAI e EL, a gente tem que dar suporte para essa pequena indústria. Esses 94% do nosso universo de indústrias, que não vão ter, obviamente, um departamento de P&D, uma inteligência estratégica só pensando nessas inovações voltadas para a bioeconomia, e para outros temas, né, afins, transição energética e etc. Mas a gente precisa dar suporte para que essas indústrias elas continuem promovendo uma transformação efetiva na sua forma de trabalhar. E eu acho que a gente está se preparando muito para isso. Além dos documentos e de todo o grupo de reuniões e estratégias que foram traçadas, né, guia prático, as 10 diretrizes de uma economia de baixo carbono que a federação entregou, a gente tem muita pesquisa e muita coisa prevista pela frente. A gente vai ter agora, por exemplo, a jornada de inovação, que vai ter um encontro regional e um encontro de interiores aqui no Pará, agora em janeiro, né? E vamos ter em março um encontro regional. A Assobio certamente vai ser uma das convidadas para participar, SEMAS também, onde a gente vai reunir cases e iniciativas do Pará todo que estão promovendo inovação na ecotransformação digital. Então isso já está para o início do ano, já é na jornada COP+, né? Já é o mais depois do evento. A gente tem, como eu falei, o estudo dos mapas de cadeia de valor que a gente vai fazer de algumas culturas, com parcerias também em institutos de pesquisa. Então a gente tem muita coisa que está sendo pensada no curto, médio e longo prazo, e que eu tenho certeza que esse mais ele vai ser concreto, ele vai se concretizar. É uma necessidade, né? O Paulo bem ilustrou alguns números importantes. Quando a gente olha para o 24º estado em salário médio, quer dizer, não é só empregar, mas empregar com qualidade, né? Das 27 unidades federativas, é o 24º em termos de salário médio. Tem que melhorar isso, tem que aprimorar isso, e eu acho que essa empregabilidade, seja na sociobioeconomia, no turismo, né? Que o Paulo deu uma aula para a gente aqui, eu acho que são oportunidades que a gente tem que, não é só depositar confiança, mas é depositar ação, né? Eu acho que as ideias estão muito quentes, estão muito vivas, e eu acho que o mais precisa das ações, e a federação certamente está muito preparada, junto com os outros parceiros, para agir em prol desse tema. Bom, a gente já está se aproximando do final do painel. Eu queria pedir aqui as considerações finais, começando pela secretária, para a gente falar de legado. Então, na sua opinião, secretária, qual o legado que fica aí no pós-COP para essa nova indústria da Amazônia? Eu acho que eu vejo com muito otimismo e muita alegria. Acho que a gente já está aí com o legado. A gente entregou durante a COP, nem é pós-COP. Eu acho que o nosso trabalho agora, e eu ouço muito isso, né? A estrutura, a ideia, né? O conceito desse espaço, no caso da bioeconomia, né?
está ali materializado nesse parque com o potencial que ele tem. E eu acho que até por todos os elementos que eu mencionei em termos de recursos para isso, de potencial, de ter a bioeconomia, ganho essa centralidade que eu acho que vem no crescente, como essa agenda, esse caminho para uma nova agenda econômica. A gente vai acabar se beneficiando muito disso, pelo fato do que já existe nos diferentes níveis. Então, acho que agora é levantar, arregaçar as mangas. A COP vai trazer muito trabalho pós-COP, e eu acho que o momento é esse, de integração, colaboração, visibilização, para que o que a gente veio construindo ganhe a força e a potência que a gente quer. Então, eu diria, ontem eu comentei, não é o futuro já é hoje. O que a gente tem que fazer é esse hoje exponencial, como eu acho que essa estrutura nossa permite. Paulo? O principal legado que eu vejo é a consolidação de uma agenda comum para o Estado, para a região. Em muitos momentos, os temas que a gente está falando aqui foram nichos, era uma parte da discussão. Eu acho que a COP trouxe uma clareza do potencial que isso tem para nos colocar em outro patamar como região, outro patamar até de participação, assim, digamos, na vida do país enquanto região, mas também um outro patamar com relação às nossas ambições regionais, né? A gente sempre esteve muito preocupado com os nossos desafios locais. Eu acho que agora a bioeconomia e toda essa agenda de clima se mostrou como uma agenda que pode nos colocar em pé de igualdade com discussões feitas em âmbitos nacionais ou internacionais. E muitas vezes as organizações de dentro da região amazônica tinham dificuldade de achar suas agendas comuns. Eu acho que agora a gente mais que encontrou tem pensamentos e formas de ver o mundo, a região muito diferentes que conseguiram, de alguma maneira, enxergar na bioeconomia um ponto de ação conjunta. E eu acho que isso é fundamental e eu acho que era uma coisa que faltava. Não só olhando para dentro, por exemplo, de um estado como o Pará, nos seus diferentes setores, como olhando para a Amazônia como um todo, nos seus diferentes estados. E acho que agora, de fato, tem um rumo único para seguir todos juntos. Felipe? Eu acho que, além do que já foi dito pela Camille e pelo Paulo, né, até complementando, esse autoconhecimento, acho que foi um legado já da COP. Nos fóruns que a gente participa, a gente vê que muitas vezes um agente não sabe o que o outro está fazendo e parece que está todo mundo caminhando, mas meio que desconectado. E aí é aquela máxima, né? Juntos a gente chega mais longe, né? Então acho que esse autoconhecimento do próprio ecossistema e o Parque de Bioeconomia acaba juntando de fato muita gente lá. E quando eu digo gente, setores, organizações, institutos, acho que esse é um legado já colocado. E eu acho que um legado importante, e aí eu conecto rapidamente com o que o Paulo falou, é desse rumo, esse planejamento para o que vem pela frente. Não de uma forma talvez tão desordenada ou ansiosa até, porque muitos queriam fazer, né, queriam já avançar, mas agora de uma forma mais conectada, mais pensada, as pessoas se apropriando mais do Plan Bio, e se conectando com ele como um planejamento geral, como é que eu vou entrar aí nesse plano. Então eu acho que esse é o legado, né? E da responsabilidade, porque eu acho que agora também a gente tem que fazer. Eu estava conversando com algumas pessoas e assim, tem muita coisa que não depende da gente, depende de elementos estruturantes, depende até mesmo de políticas internacionais muitas vezes, né? Ontem estava se falando da UDR, que vai sair no final do ano e tal, mas assim, o que nós podemos fazer, né? E eu acho que isso também é um legado, da gente partir para a ação, né, e fazer dentro do que está no nosso limite de controle, de atuação. Agora, eu respondendo a pergunta, porque foi uma repórter que me perguntou isso, inclusive, uma repórter estrangeira. E eu respondi para ela que eu acho que é um caminho sem volta, o orgulho, o pertencimento que a gente tem, que o paraense tem, eu acho que sempre teve, mas agora mais do que nunca, porque mexeram com a gente e aí a gente tem esse sentimento, né, essa questão assim, e eu acho que agora é um caminho sem volta mesmo, e a gente defender o nosso estado, a nossa cidade, e eu acho que isso realmente é um caminho sem volta, e eu acho lindo a gente vestir, usar as coisas daqui do Pará, ter orgulho, e eu estou aqui
toda de bioeconomia, a calça é da Paticá, a blusa, as bijus aqui, a biojoia, tudo é daqui da Amazônia, eu tenho orgulho disso. Eu acho lindo quando alguém elogia e pergunta de onde é, eu faço questão de fazer propaganda, de dizer e tal. Isso é lindo, gente, e eu acho que é por aí o caminho. E então eu acho que essa questão do pertencimento, da gente ter orgulho, também é um legado importante. Então, agradeço muito a participação, a presença de vocês, agradeço quem está aqui com a gente até agora, quem está vendo, isso vai estar gravado no canal da CNI. Então, muito obrigada a todos. E não termina aqui, né? A jornada COP+ continua, o trabalho continua. Então, muito obrigada. Obrigada.